Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos na nossa nona aula de história juntos, tá? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a África. Vamos falar um pouquinho desse continente que foi o continente onde surgiu o primeiro ser humano, a nossa espécie, né? A espécie humana surgiu no continente africano e vamos conhecer um pouquinho de alguns países e de algumas histórias aí dos povos africanos para que você entenda um pouco mais sobre as culturas africanas que inclusive fazem parte da nossa cultura brasileira. Então, nossa cultura, nosso conjunto de experiências, de comidas, de festas, de palavras, tem influência da cultura africana, tá? Então é muito importante que a gente estude essa cultura para entender melhor a origem de palavras, de festas, de comemorações e de crenças do nosso povo. Tudo bem? E a gente também vai falar nessa aula, né, da diversidade de povos africanos. O continente africano não é uma coisa só. Dentro do continente tem vários países e vários povos. E vamos falar também da escravidão, que é uma prática que começou a acontecer, né, através dos portugueses e de outros reinos europeus durante o período onde o Brasil foi descoberto, né, ou invadido, mas na verdade é uma prática que sempre aconteceu em todas as civilizações. Vamos falar um pouquinho dela, tudo bem? Então vamos começar? Vamos começar então tentando entender um pouco da diversidade do continente africano. O que representa esse continente? Que pessoas moram lá? Como são essas pessoas? Que tipo de roupa elas vestem? Em que Deus elas acreditam? Que tipo de comida elas consomem? Elas assistem televisão? Que tipo de brincadeira as crianças fazem em cada pedacinho desse continente? Bom, a primeira coisa que eu tenho para te dizer que é muito importante é que a África é um continente muito diverso. As pessoas que moram lá, elas guardam semelhanças, ou seja, elas têm brincadeiras, festas, esportes parecidos, mas também têm diferenças, ou seja, dentro de um mesmo continente as pessoas acreditam em religiões e deuses diferentes, elas têm governos diferentes, elas têm moedas diferentes, elas têm formas de viver diferentes, tudo bem? Agora nós vamos começar a conhecer um pouquinho cada uma delas. Primeiro eu quero que você olhe aí para essa imagem número 1, essa imagem aqui que representa uma mulher da tribo Hamer, de Turmi, na Etiópia, tá? Então, onde fica a Etiópia? Vamos olhar aqui no nosso mapa, eu vou aproximar para que você veja. A Etiópia é esse território aqui onde está o número 1, tá? Que ela fica na parte oriental da África. Tudo bem? Agora vamos olhar para a imagem número 2. Aqui na imagem número 2, nós temos um homem usando trajes e pinturas tradicionais da etnia Zulu, na cidade do Cabo, na África do Sul, tá? A cidade do Cabo é a capital da África do Sul e é uma importante cidade deste país também. A África do Sul, ela fica aqui na parte sul do continente, chamada de África Meridional, e é um país muito conhecido por nós brasileiros, porque é o país que sediou a Copa do Mundo de 2010, tá? E a África do Sul, ela tem uma história muito importante também de luta das pessoas pretas pelo fim da segregação, pelo fim da divisão entre brancos e pretos. E o líder dessa luta, que foi muito importante na África do Sul, uma luta importante para o mundo todo, foi um homem chamado Nelson Mandela, e ele tem uma história muito legal de luta aí para garantir os direitos das pessoas pretas na África do Sul, tudo bem? Você vai estudar mais a África do Sul com muita calma lá no Fundamental 2, não se preocupe, tá bom? Bom, continuando, olha aqui a imagem número 3 agora. Nessa imagem nós temos muitas pessoas, homens e mulheres, de uma aldeia. Essa aldeia ela fica no Parque Nacional de Nairobi e essas pessoas elas estão cantando ao pôr do sol, tá? Nairobi fica no Quênia. Quênia é um país que fica aqui
também no oriente do continente africano, tá? Abaixo aqui da Etiópia. Número 3 aqui, o Quênia, tá bom? Bom, temos mais uma imagem ainda nesse slide. Nós temos a imagem número 4, uma mulher aí sorridente, usando trajes muçulmanos, né, islâmicos, e ela também está segurando aí na mão uma semente, né, que é muito utilizada nos doces dessa região da África, influenciada muito pelos muçulmanos. Lembra que a gente estudou um pouquinho dos muçulmanos naquela aula que a gente viu que os muçulmanos, por um período, eles invadiram Portugal? Então, esses árabes, né, esses muçulmanos, eles habitaram a região norte e trouxeram grandes influências aí para a cultura, para a alimentação, para a religião dessa região norte da África. Então essa mulher, né, usando um traje muçulmano, islâmico, ela provavelmente pode estar no Marrocos, que é esse país que fica aqui no número 4, tá? Que fica aí bem na parte norte, no litoral aí da parte norte da África. Nós também temos nesse slide essa mulher, ela é da número 10 aí, ela é da etnia Imba, e ela está na Namíbia. Namíbia é um país que fica aqui também na região sudoeste, né, da África, chamada África Meridional, e faz divisa com a África do Sul, aqui, a Namíbia. Tudo bem? Bom, conhecemos algumas pessoas, né, alguns habitantes do continente africano, vimos que eles moram em lugares muito diferentes, vimos que eles usam roupas diferentes, a cor da sua pele também é diferente no continente africano, né? Os seus olhos são diferentes, os seus traços do rosto são diferentes, a roupa que eles vestem, a cultura que eles expressam, né? É isso que eu quero que você perceba. Eu espero que você esteja percebendo que cada foto é diferente, totalmente diferente da outra, exatamente por isso, porque a África é um continente formado por diferentes povos e diferentes tradições. Mas eu quero que você perceba mais diferenças ainda. Vamos para o próximo slide, onde você vai ver que nós temos outras diferenças aí no continente africano. Vamos aproximar aí para a gente poder ver melhor. A foto número 5 é de uma jovem africana com pintura tradicional no rosto. Então, essa pintura é tradicional de uma determinada etnia africana, e essa etnia, ela é muito comum na região, por exemplo, da Argélia. A Argélia é o maior país da África em território, tá? Que também fica aqui no norte da África, é esse país aqui no número 5. Então, essa jovem africana com pintura tradicional provavelmente pode estar aí na Argélia, que é o maior país do continente africano, tá? Ele fica aqui na região norte. Bom, continuando, vimos a fotografia número 5. Ao lado da fotografia número 5, nós temos aí músicos locais tocando tambores. Esses músicos estão tocando tambores em um país que se chama Gana. Gana fica aqui na África Ocidental. É esse país aqui que está no número 6, que quase você não consegue ver. É esse país aqui que eu marquei agora em vermelho. Tudo bem? Bom, fotografia número 7. Na fotografia número 7, nós temos aí uma garota, né, uma menina, e ela está na aldeia da Sanesh, e ela está segurando uma cabra, e esse lugar ele fica numa região que se chama Omo Valley, na Etiópia. A Etiópia, infelizmente, é um dos países mais pobres do mundo, onde existe um índice chamado IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, e a Etiópia é um dos países do mundo que tem esse índice menor, ou seja, infelizmente na Etiópia as pessoas são muito pobres e têm poucas oportunidades de melhorar de vida, né? Essa jovem, ela está na Etiópia, como eu disse para vocês, e a Etiópia é um país aqui que fica também, né, assim como o número 1, a imagem número 1 que nós vimos, fica aqui na parte oriental da África, como eu já falei para vocês, tá? Bom, fotografia número 8, nós temos aqui algumas mulheres, né?
elas estão fazendo uma dança em celebração ao Dia da Independência. E elas são da etnia Igbo. Elas estão em Port Harcourt, na Nigéria, tá? A Nigéria, vamos olhar aqui no nosso mapinha, ela fica aqui na África Ocidental, tá? Esse país aqui em azul, que eu acabei de marcar aqui em vermelho, tá bom? Bom, e para a gente terminar aí, a fotografia no número 9 é um senhor e ele está usando um chapéu típico de uma etnia em Porto Novo, no Benin. O Benin também é um país da região da África Ocidental, tá? Ele é um país bem pequenininho que fica aqui. Deixa eu pintar de novo aqui para que você veja, tá? É esse país aqui que está pintado em vermelho, onde está esse senhor com um chapéu típico de uma etnia. Bom, professor, nós vamos conseguir falar de todas as culturas dos diferentes povos africanos nessa aula? Não. E talvez você não consiga estudar toda a diversidade de povos africanos ao longo de toda a sua trajetória escolar. Então, no quinto ano, no sexto, até o ensino médio, você vai conhecer mais sobre a cultura africana. Ainda nessa aula, nós vamos falar mais um pouquinho para você ficar curioso. E se você gostar muito das culturas africanas, você pode continuar estudando na internet ou em livros que trazem muitas informações sobre a África, tá bom? Vamos dar uma paradinha nas diferentes culturas africanas, porque agora a gente vai falar da nossa Lucy, né? Na verdade, Lucy é o nome dado para os ossos, né? Que foram encontrados do humano mais antigo que a gente já conseguiu encontrar, né? Então, esses ossos, né? Essa pessoa que estava aí, né? Que foi encontrado esses ossos, foi chamada de Lucy pelos cientistas, mas na tradição do local onde esses ossos foram encontrados, ela é chamada de Dinknesh, que quer dizer tu és maravilhosa, né? E esse nome Dinknesh, ele é pensado em amárico, que é o idioma falado na Etiópia, tá? A Lucy, ou a Dinknesh, como você quiser, eu prefiro a Dinknesh. A Dinknesh, ela viveu há 3,2 milhões de anos na África e a sua ossada, né, são os ossos de ser humano mais antigos já encontrado. Uma curiosidade da Dinknesh, ela morreu após ela cair de uma árvore, porque a Dinknesh, foi considerado, né, o primeiro ser humano, mas ela ainda tinha hábitos típicos da espécie da qual a gente compartilha a mesma origem, que são os macacos, né? Então a Dinknesh, ela andava ereta como nós, né? Ela andava aí sobre os pés, mas ela também gostava de pular aí entre uma árvore e outra. E provavelmente, de acordo com os cientistas que analisaram as marcas nos ossos dela, né, os machucados, ela morreu aí após cair de uma árvore. Ela tinha aparência, né, de que era um adulto jovem, entre os 30 e 40 anos. Tudo bem? Bom, então, olha que legal. A ossada mais antiga encontrada pelos cientistas está na África, ou seja, nós podemos dizer que nós, seres humanos, surgimos na África e depois fomos conhecendo os outros continentes e nos estabelecendo, criando casas aí, criando morada em outros lugares. Mas o ser humano, ele nasceu aí, a espécie humana nasceu no continente africano, tá? Então, se você pensar aí, quando surgiu o primeiro ser humano? Esse primeiro ser humano surgiu na África. Então a África é o berço da nossa espécie, o berço da humanidade, certo? E você vai estudar também lá no Fundamental 2 e no ensino médio como que os homens foram migrando de um continente para o outro. Será que eles podiam pedir um Uber? Ou será que eles tinham um carro onde eles iam? Claro que não, eles iam andando. Eram tribos, eram comunidades, eram civilizações que saíam de um território e iam andando para outros. Mas você vai estudar com calma tudo isso mais para frente. Bom, vamos continuar falando do continente africano. Tem uma coisa muito importante para você saber também do continente africano, que é o Rio Nilo. O Rio Nilo, ele é o segundo maior do mundo. O primeiro é o nosso Rio Amazonas,
que fica lá na região norte do nosso país e começa no território do Peru, né? Que é um país que faz divisa com o Brasil lá na região norte. Bom, o Rio Nilo, ele é o segundo maior rio do mundo. Você está vendo aí o mapa, onde está mostrando aí todos os lugares por onde o Rio Nilo passa, né? Então, olha só, ele passa aqui pelo Egito, que é um país muito importante e que antigamente era a civilização egípcia, que você já deve ter estudado um pouquinho no terceiro ano. Você vai ouvir falar muito ainda dos egípcios, tá? E ele passa aqui pelo território do Sudão. Olha só, alguns afluentes dele também estão na Etiópia. E ele vai terminar aqui, né, lá no território aqui da África Oriental já, na Tanzânia, e tem uma parte aqui também na República do Congo. Ele vai desaguar em alguns lagos nessa região, tá? Nós vamos falar de algumas civilizações que se criaram ao redor do Rio Nilo. Por que pessoas querem morar próximas a um rio? Bom, o rio, para civilizações antigas, era muito importante, porque através dos rios, próximos aos rios, é onde eles praticavam agricultura, onde eles plantavam os alimentos que eles usavam para sobreviver, que eles consumiam para sobreviver, tá? Então, o Rio Nilo ele é muito importante porque ele é berço de civilizações como os Napata, que vamos ver ainda nessa aula, e os egípcios, que você já conhece muito bem, das pirâmides, dos faraós, tá? O Rio Nilo, atualmente, ele está ameaçado por poluição. Então, a poluição de cidades ao redor do Rio Nilo está ameaçando a vida dele. E um problema mais grave ainda, que além das pessoas estarem poluindo esse rio, aquelas pessoas que denunciam a poluição, que são os ambientalistas, eles estão sendo presos no Sudão, que é esse país aqui, né, que a gente viu. Então, aqui no Sudão, pessoas que denunciam a poluição dos rios estão sendo presas pelo governo. O governo do Sudão não autoriza que pessoas denunciem a poluição, ou seja, o governo do Sudão está dizendo que está tudo bem poluir o Rio Nilo. Só que o problema é que o Rio Nilo ele é um rio muito importante ainda para a agricultura, né? Muitas pessoas ainda produzem alimentos ao redor do Rio Nilo, então ele não pode ser poluído. E ele também é muito importante para a produção de energia, né? Em algumas partes do Rio Nilo, a água ela é represada, ela é parada em um determinado local, e aí existem turbinas ali que aproveitam desse represamento, dessa parada do rio, para produzir energia ali. E aí, com a poluição, todas essas atividades estão sendo atrapalhadas, mas, como eu falei para você, no Sudão parece que o governo não se importa, ele quer mesmo que as indústrias e a população poluam o rio. Enfim, é um problema grave aí que está acontecendo ao redor do Rio Nilo. A poluição está ameaçando a vida desse rio. E lembrando que um rio não é só importante por conta da agricultura e da energia. Os rios é que alimentam as nascentes, os aquíferos e que também levam água para as pessoas beberem, né? Então é um problema muito sério e uma denúncia muito importante aí para você entender sobre o continente africano, um problema que está acontecendo aí atualmente no continente, tá? Bom, vamos falar rapidamente sobre alguns reinos, algumas civilizações antigas da África. Nós não vamos falar dos egípcios, porque os egípcios são os mais conhecidos. Eu quero que você conheça outras civilizações, porque eu quero que você aprenda sobre diferentes culturas que existem na África, combinado? Então vamos falar do reino de Kush, ou Napata, que está lá na sua apostila também. Você está vendo aí no mapa, aqui no cantinho, a localização, né, dessa civilização. Essa civilização, ela viveu às margens da parte sul do Rio Nilo. Então o Rio Nilo está aqui e essa civilização habitou aí essa parte sul do Rio Nilo, tá? Conforme está na setinha. Bom, essa civilização viveu no atual Sudão. Sudão eu mostrei para você, né, no slide anterior. E os Napatas, eles eram agricultores, plantavam, eram artesãos, também confeccionavam objetos, né? E eram mercadores, eles vendiam coisas para outras tribos, para outras comunidades. O que eles vendiam? Eles vendiam ouro, incenso, marfim,
ébano, óleos, penas de avestruz e pele de leopardo. Marfim é uma substância produzida a partir dos dentes dos elefantes. Essa prática é muito triste e acaba aí provocando a dor e morte para populações de elefantes da África, e é uma prática que está proibida na maioria dos países africanos, tá? Bom, os napatas também, eles faziam a escravidão de outros povos, principalmente povos que eram escravizados como perdedores de guerra, tá? Era muito comum em várias tribos africanas que povos que perdiam uma guerra fossem escravizados pelos povos que venceram a guerra. Bom, os Napata, eles sofreram muita influência dos egípcios, inclusive na escrita. Então, olha só, aqui a gente tem um colar Napata, um colar feito de ouro, e esse colar, ele traz elementos da cultura da escrita egípcia, tá? E também, além desse colar, a gente tem aqui um outro local, que também por conta da influência da cultura egípcia, eles também tinham pirâmides, e esse local é um local protegido hoje, né? É um local muito importante para a história da humanidade e que mostra aí ruínas da cidade de Napata. Tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho também do reino de Axum. Esse reino, ele fazia comércio marítimo, comércio pelo mar, e esse comércio ele envolvia escravos, como era comum em muitas tribos africanas, o marfim, como eu falei para vocês, e também eles faziam comércio de chifres de rinoceronte, tá? O reino de Axum, ele ficava aqui na região da atual Etiópia, né? E por conta da proximidade aqui do território com o mar, a gente tem o mar aqui, né? Essa partezinha azul é tudo mar. E aqui, então, os Axum faziam comércio com outras culturas, como os chineses e os indianos, tá? Características do reino de Axum: eles tinham a sua própria moeda, era um reino cristão, né? Um reino que aceitou aí o cristianismo, tanto que eles construíram as suas próprias igrejas. Aqui está a foto de uma igreja cristã construída pelos Axum. Uma coisa legal também de você descobrir dos Axuns é que os egípcios viam eles como o reino onde tinha a mirra, tá? A mirra é uma plantinha de onde é extraída uma resina e que ajuda a tratar dores, infecções, tá? A mirra, como curiosidade também, né? Ela foi um dos presentes dados pelos 3 reis magos a Jesus no seu nascimento, para você aí que gosta de religião e gosta de estudar a Bíblia, tudo bem? Bom, vamos falar de mais para a gente terminar essa aula, de mais uma comunidade africana. Nós temos também na África os povos Khoikhoi, que fazem parte de uma cultura que chama Khoisan, né? Esses povos Khoikhoi, eles vivem em várias regiões aqui do sudoeste da África, tá? Na verdade, eles estão aqui em várias regiões, mas eu resolvi focar para vocês nessa região aqui, que é o país Angola. E Angola fala a língua portuguesa como nós, eles são falantes de português. E os povos Khoikhoi, eles também foram, né? Eles também tiveram seu território invadido pelos portugueses, né? Por isso que eles são falantes atualmente de língua portuguesa, o país Angola, né? Os angolanos aí, eles são falantes de português atualmente, o país Angola, né? As pessoas que moram em Angola falam português por conta da influência aí dos portugueses nesse território. Nesse território moravam os povos Khoikhoi, e que eles eram povos caçadores, coletores e pastores. Então, quer dizer, eles viviam a vida numa boa, pastoreando, ou seja, cuidando de pequenos animais que encontravam pelo caminho, caçando e coletando coisas que a natureza pode oferecer. Aqui nós temos a imagem de uma tribo Khoikhoi numa boa, comendo gafanhotos, que eles gostavam de comer aí. Eles estavam cozinhando gafanhotos para o consumo, tá? Bom, mais uma curiosidade do povo Khoikhoi: eles têm um deus que se chama Gamab, que o povo Khoikhoi acredita que ele define o destino das pessoas. E esse deus define o destino das pessoas atirando flechas do céu.
Então, o deus Gamab escolhe quem vai morrer e atirando flechas lá do céu. É uma crença, é uma das crenças, né, religiosas dos povos africanos. Lembrando da diversidade das tribos e comunidades africanas. Cada tribo, cada comunidade, cada civilização africana acreditava em um conjunto de deuses, monstros e outros elementos mágicos para explicar a sua vida, né? Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula, mas antes da gente terminar, eu não posso esquecer, a gente precisa falar da escravidão. A escravidão é uma prática humana antiga e moderna, né? Então a escravidão ela está presente em todas as civilizações conhecidas, em todos os continentes, e ela era menos comum em tribos como a tribo que a gente viu anteriormente, os Khoikhoi, porque eram tribos de caçadores e coletores. Então, teoricamente, em tribos que não tinham um local fixo, que ficavam migrando de um local a outro, a escravidão era menos comum, tá? Atualmente, todos os países do mundo têm legislações que proíbem a escravidão. Então, na lei, a escravidão é proibida em todos os lugares do mundo. Só que, na prática, no convívio entre pessoas, infelizmente, a escravidão ainda está presente atualmente, inclusive bem pertinho da gente. Olha essa notícia aqui do dia 26 de junho, portanto, há menos de um mês atrás, né? Essa notícia aí mostrando que uma idosa, ela foi encontrada numa casa de um bairro rico da zona oeste de São Paulo, e essa idosa era mantida ali nessa casa para fazer serviços domésticos para os donos da casa, né? E a polícia, né, quando encontrou essa idosa, disse que ela foi encontrada numa situação de total abandono e ela era obrigada, né, por essas pessoas aí, que na verdade não eram empregadores, né? Porque o empregador é alguém que paga para você trabalhar para ele. Essa senhora aí, ela não recebia pagamento, ficava presa nesse local e era obrigada a fazer serviços domésticos. Então essa é uma notícia de um lugar bem pertinho da gente, há menos de um mês atrás, ainda existem pessoas no mundo sendo escravizadas. E aí eu pergunto para você, por que será que uma pessoa escraviza a outra? Bom, antigamente, nas civilizações antigas, como eu já disse para você, de uma das tribos africanas, era comum que uma tribo escravizasse a pessoas da tribo que perdeu uma guerra. Então, quem perdesse uma guerra saberia que pessoas dessa tribo poderiam ser feitas como escravo. Algumas tribos faziam escravos somente homens, outras tribos, homens e mulheres. Outras tribos também faziam escravos homens, mulheres e crianças. Bom, os portugueses e outros povos e outros reinos europeus que invadiram a América há mais de 500 anos atrás, usavam os escravos como uma forma de economia, ou seja, o escravo era importante para mim porque ele conseguia produzir aquele alimento, aquele objeto que eu vendia. Então, para que eu vou pagar ele se ele pode ser um escravo, né? Era a visão dos povos europeus nessa época. Era vantajoso para eles, era uma vantagem para eles terem os escravos, porque eles não precisavam utilizar pagamento para essas pessoas, né? Era essa uma das justificativas dos povos europeus para manterem a escravidão, né? Era vantajoso para os donos de terra terem escravos fazendo ali os trabalhos da sua plantação, dos seus trabalhos, também os trabalhos domésticos dentro de casa também eram feitos por escravos, tá? Bom, outra forma também de praticar escravidão, que era comum, era dizer que uma raça era inferior à outra. Então, eu acho que a sua raça é inferior à minha, então eu vou escravizar a sua raça porque você tem que me servir por conta da cor da sua pele, por conta da cor do seu olho, por conta do local onde você vive. Muitas tribos e muitas comunidades também tinham essa justificativa. Essa justificativa também era usada por alguns povos europeus. As pessoas de pele preta
são inferiores perante uma determinada religião, perante algum estudo científico que eles usavam, para justificar que essas pessoas mereciam ser escravizadas apenas por conta da cor da sua pele. A escravidão é uma página triste da história do ser humano, que só depende da gente superar essa prática, né? Se a gente, como população mundial, se unir para combater e eliminar essa prática do planeta Terra, né? Bom, a gente fica por aqui hoje. Espero que você tenha entendido bastante coisas nessa aula. Espero que eu tenha ajudado você a se interessar mais por estudar a África. E a gente vai se encontrar de novo na próxima aula. Tchau, tchau!